Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vocês já perceberam que não faz sentido nenhum artista digital usar rede social? Porque volta e meia aparecem os artistas digitais falando sobre a replicação indevida do seu produto, a, a, a pirataria em cima do seu produto. E aí que tá. Colocando o seu produto em redes abertas, esses artistas estão à mercê da pirataria, justamente por causa do paradigma da internet. Caso vocês não saibam, a internet não é um meio de comunicação, ela é um meio de compartilhamento de dados, certo? No meio do caminho desse compartilhamento, que a internet é essa teia, conecta vários computadores. Aí no meio do caminho da conexão entre um computador e outro, tem esses canais, tipo Instagram, Facebook, esses canais assim, que utilizam esse meio de transferência de dados como um espaço para comunicação, digamos assim. Só que a premissa da internet, vamos lembrar, não é para se comunicar com as pessoas, é para compartilhar dados com a pessoa. Esse é o grande babado da internet. Compartilhar dados entre computadores e tal. E aí o que acontece? Tendo isso enquanto um paradigma, enquanto a sua estrutura, existe na internet essa facilidade do partilhamento de dados, né? De dividir esse dado com o amiguinho e a replicação desses dados, certo? Existe este babado aí acontecendo. Que é o partilhamento parte da réplica, né? Vai replicando entre vários computadores. E o que acontece? Sendo assim, partilhar o seu trabalho em redes abertas, o artista está consentindo a possibilidade daquele seu trabalho ser replicado, certo? E aí você tem mecanismos jurídicos para impedir este babado, né? O famoso processinho, certo? Mas assim, no fim das contas, não tem muito para onde fugir quando você quer trabalhar com o meio digital e quando você quer publicizar o seu trabalho nesses espaços aí babadeiros. Existem plataformas que barram esse acesso no meio do caminho ao conteúdo, né? Tem essas plataformas pagas, né? Você paga tanto para ter acesso a esses conteúdos. Mas isso não impede a replicação do conteúdo já estado na mão das pessoas, né? Tem protocolos que pedem a cópia daquele conteúdo direta, mas tem formas indiretas, você consegue, porque a internet permite isso, né? Permite a pirataria, certo? Por causa do seu paradigma, vamos lembrar? De compartilhamento de dados e tal. Então, conversas como essas conversas que tentam trancar esses conteúdos em si, não o acesso ao conteúdo, mas o conteúdo em si, são coisas que se tornam impossíveis de serem feitas por causa desse babado. Mas os artistas digitais ainda pensam nessa chave. E aí você consegue enxergar que eles realmente não entendem o que eles estão fazendo, certo? Eles não entendem que quando eles publicizam o seu trabalho, eles estão à mercê do plágio, não, da pirataria, certo? Parece que eles não entendem isso, porque essa conversa volta e meia surge querendo trancar o conteúdo, privatizar o pixel. Isso é impossível. O que é possível? É possível a gente pensar que por que se existe essa necessidade de partilhar o seu conteúdo. Você já pensou sobre isso? Você é artista digital. Já pensou por que você tem Instagram?
para os seus trabalhos? Que você compartilha os seus trabalhos digitais aí, babadeiro? Você já se perguntou? Porque muita gente faz isso seguindo o efeito manada de que artista digital compartilha seu conteúdo nas redes, né? Como marketing. Mas só que isso não é marketing, tá, gente? Isso é ser burro, né? Quando você compartilha o seu trabalho nas redes, você nada mais está fazendo do que trabalhar de graça para essas empresas que têm esses canais aí, tipo Facebook, Instagram e essas coisas assim. Trabalhar de graça ajudando eles a reter público. Porque caso você não saiba, o que mantém as pessoas nessas plataformas é o conteúdo. Então você está ajudando essas empresas a ter mais e mais usuários, né, com seus conteúdos, forçando seus amigos, conhecidos, gente que se interessa pelo seu trabalho, a ficar viciado naquela plataforma, a ficar constantemente ali no celular, certo? Vocês estão fazendo isso, tá? E aí, no meio desse processo, vocês estão achando que estão ganhando alguma coisa, utilizando esses babados como plataforma de marketing, sendo que não precisava, certo? A gente não precisava utilizar essas plataformas como plataformas de marketing, sendo que o ônus desse processo é maior do que os bônus. Seria melhor se pensar em plataformas nacionais de publicidade e propaganda do que ficar pongando em plataformas estrangeiras, complexificando o trabalho de forma a gerar esse ciclo, né? De deixar as pessoas cada vez mais dependentes desses espaços aí que não faz bem a ninguém. Né? Seria interessante pensar nisso, ao se pensar o trabalho mediado pelo digital, certo? Mas as pessoas não pensam sobre isso e os artistas digitais muito menos. Eles, quando esbarram nessa problemática, eles querem mais privatizar o pixel do que pensar em soluções possíveis e que beneficiem não só o bolso deles, mas ao seu público no geral, certo? Que faça ele entender quem é o seu público de fato, né? Plataformas que tenham transparência com o criador de conteúdo, como essas não têm, né? Em vez de pensar essas soluções que não são só melhor para o bolso deles, mas é bom para o público, né? Eles preferem pensar em privatizar o Pix. O que é, pelo paradigma da internet, é impossível de se fazer. Eles vão continuar pensando assim, porque eles são um bando de gente mesquinha, certo? Os grandes artistas são tudo mesquinhos, certo? Não sigam o efeito manada deles, porque vocês vão dar um tiro no pé. Se você quiser ser artista digital, olhe para o meio digital como um meio de marketing do seu trabalho e não um fim de se ganhar dinheiro com isso, tá certo? Se você quiser fazer marketing do seu trabalho, fique à vontade. Mas pense nisso não em um espaço onde você tem que mostrar a sua arte final. Você mostra a sua arte final para as pessoas que querem comprar o seu trabalho. Certo? E para achar essas pessoas, você tem que trabalhar. Certo? Tem que trabalhar. Não é só postar e esperar, tem que trabalhar. Tem que vender seu peixe, entendeu? É isso. Esteja ciente do que está fazendo para não se decepcionar no meio do caminho, certo? É isso. Acho que eu já falei o que eu tinha para falar. Tem necessidade de ter conta, de publicar o seu trabalho nas redes sociais? Não tem.
Eu sei que parece que tem, mas o único objetivo de publicar na rede social é ter conteúdo na rede social. Porque, olha só, quando uma agência de marketing, publicidade, quando você, tipo assim, quando para, por exemplo, minhas amizades, melhor dizendo, me falaram que quando foram se inscrever, quando vão se inscrever para os eventos de cultura pop, cultura popular, etc e tal, eles precisam mandar um portfólio pelo e-mail e o link do Instagram, né? Para serem avaliados, para assim conseguir ou não, né? Ter uma mesa desses espaços onde de cultura pop onde vendem as artes ali babadeiras. E aí o que acontece? Pelo que a moça falou, a moça que participa da curadoria desse evento específico, os critérios para se avaliar tanto o portfólio quanto o que é postado no Instagram é praticamente os mesmos. Então não teria necessidade nenhuma da pessoa ter uma página no Instagram. Ela tem a página do Instagram pelo objetivo de ter uma página no Instagram, certo? Porque se pede também portfólio. E no portfólio já tem já tem os desenhos da pessoa, já tem os trabalhos da pessoa, mas precisa do Instagram. Para quê? Pelo objetivo de ter o Instagram, entendeu? Quando você olha no macro, esse babado, parece que é muito importante você ter uma página na internet, mas só é importante pelo objetivo de ser importante. Porque pelo que a moça falou, a moça da curadoria, ela tem muito um espelhamento, né? Um olhar para esse trabalho, não de criação daquele projeto, mas um olhar de replicação do que é feito em São Paulo. Dá para entender? É para homogeneizar o trabalho de forma a ele ser igual ao que acontece em São Paulo. Igual não, ter elementos parecidos ou quase iguais, né, digamos assim, ao que acontece em São Paulo. Quer ver, tá aqui na Bahia, seja parecido com o que acontece em São Paulo. Não tem tem um pensamento, algo diferenciado, entendeu? Elementos diferenciados, assim, digamos assim, no olhar para esse projeto. Mas assim, olhando como um todo, a ideia é parecer São Paulo. Nada contra, mas olhe os elementos que eles vão se chocando porque não fazem sentido. Por exemplo, se você já pede portfólio, por que pedir o link do Instagram? Sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É isso. É usar a ferramenta por utilizar a ferramenta. E só quem ganha nesse processo, as empresas estrangeiras, os quais a gente acaba trabalhando de graça porque sim. Ai, ai. É muito nacional. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.